Tribunal de Contas. Está no ar. Todo mundo no ponto? Minha gente. Peraí. Vamos embora? Minha gente, nós estamos aqui para utilizar o Face Live. Estou dando um tempo aqui para o nosso cinegrafista sênior colocar aquela maquineta dele em ação, porque a minha já está há muito tempo. Meu Face já estava no ar há muito tempo. Minha gente, nós estamos aqui para comunicar através do Face Live que um grupo de senadores, um grupo suprapartidário, resolveu ingressar em juízo para impedir esse acordo rigorosamente imoral da Petrobras com abutres norte-americanos, que supostamente seriam acionistas da empresa, em relação aos escândalos, às indenizações, ao roubo que uma diretoria multipartidária cometeu contra a empresa. Uma parte dessa diretoria já está devidamente incriminada na cadeia e os delatores soltos, porque parece que se prende todo mundo aqui, menos o delator. O delator já está em fazendas, no Rio Grande do Sul, com tornozeleira no pé. Mas nós verificamos, inclusive, que estes acionistas que entraram contra a Petrobras e que fizeram um acordo com o parente e a diretoria, sequer eram acionistas na época dos fatos ocorridos. Eles compraram as ações posteriormente para, como abutres, processarem a Petrobras. E a Petrobras aceitou sem que isso fosse julgado num acordo com a justiça americana e com os acionistas. São 10 bilhões de reais, é um roubo absoluto que nós não podemos permitir. O que é que podemos fazer? A nível do Congresso está muito difícil. O Congresso é entreguista, o Congresso está jogando com o governo em troca de cargos, de favores, de emendas. Então, nós estamos passando isso para o Judiciário. Eu, pessoalmente, Gleice, sou muito cético em relação a esta ação. Mas o cético, diferentemente do cínico, que não acredita em nada, é cético porque, não acreditando, tem uma vontade enorme de voltar a acreditar. Então, nós estamos colocando sob a responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro a correção desse absurdo e desse roubo. Minha gente, era o que eu podia dizer na abertura dessa conversa que estamos tendo com os nossos seguidores através dos Face Lives. Senadora, aqui vai falar a senadora Vanessa, mas antes dela falar, eu queria dizer uma coisa aqui. Esse ato feito pela presidência da Petrobras, pelo presidente Pedro Parente, é um ato ilegal. Pela lei brasileira, pela lei de sociedades anônimas, os acionistas, na verdade, não podem entrar contra a empresa. Na verdade, são as pessoas que roubaram que têm que pagar a empresa. A Petrobras é vítima desse processo. Agora veja bem, Vanessa, antes de você entrar. Isso era um estardalhaço. O juiz Sérgio Moro foi lá na Petrobras do Rio de Janeiro para dizer que devolviam 1,4 bi. Todo esse processo. Decidiram pagar 10 bi para acionistas norte-americanos. Eu pergunto... Que não eram acionistas na época do... Não eram acionistas, que foram os fundos abutres, aqueles que a gente conhece no caso da Argentina, que compraram. Eles se especializam em comprar ações como essa, né? Agora, e os outros acionistas? E os acionistas brasileiros? Né? E o conjunto dos acionistas? Claro! Senadora Vanessa. Inclusive o Estado brasileiro, que é o principal acionista da Petrobras. Então, gente, isso é um bate-papo e se vocês quiserem participar, eu acho que está à disposição, né? Fazendo pergunta, qualquer coisa. Mas a gente quer chamar a atenção, gente, disso que Requião e Lindbergh falou, a gravidade, né, desse assunto. Recentemente a Petrobras anunciou que estava fazendo um acordo com a justiça americana para indenizar esses acionistas, entre aspas, americanos, num valor que chega a casa dos quase 10 bilhões de reais. Veja, não é um julgamento, não foi um julgamento, não foi uma decisão judicial. Foi uma decisão unilateral da diretoria de 6 iluminados, 6 iluminados fazendo um acordo. Iluminados ou remunerados? Remunerados, iluminados, porque, enfim, fazendo um acordo, gente, para tirar dinheiro nosso do Brasil, 10 bilhões, e dar para eles. E disseram mais, porque daí os acionistas brasileiros também disseram, vamos entrar com uma ação para que a gente possa ser indenizado. Não vai ter mais nenhum acordo. Foi o que a diretoria, o que aquele presidente Tucano Parente falou. Não vai ter acordo. Agora, o grave, gente, vocês têm acompanhado o Tribunal de Contas da União. O que o Tribunal de Contas da União
fez naquele processo em relação ao presidente Dilma, não foi? Aquele absurdo, pedalada, e o prejuízo não teve prejuízo nenhum, porque não teve pedalada nenhuma. Mas é um absurdo, o Estado perdeu. Foi interessado, nós entramos com uma ação no Tribunal de Contas, não foi? E o que o Tribunal de Contas fez? Não aceitou. Ou seja, está dizendo assim, Petrobras, o governo brasileiro, pode dar 10 bilhões de mão beijada. Então veja, eu acho que nós estamos aqui fazendo a conversa, agora o que a gente precisa fazer é ir com a presidente do Supremo Tribunal Federal para falar sobre esse assunto. Nós não estamos indo agora por conta da véspera de carnaval e uma série de coisas, mas acabando isso tudo, nós vamos lá, nós vamos fazer mobilizações, porque o cético daqui, como diz o Requião, não é aquele assim, não é que perdeu a esperança. A gente, por tudo que a justiça nós tem queremos decidido, voltar a ter esperança. Exatamente, por tudo que a justiça tem decidido, pode a gente imaginar que seja contrário a isso que nós estamos ingressando. Mas isso não significa dizer que nós vamos nos dobrar, que nós vamos parar de lutar, que nós vamos parar de gritar, nós vamos continuar lutando, vamos continuar gritando. Então esse é o primeiro ato, ingressar com a ação, fazer esse bate-papo com vocês, chamar que vocês entrem nas redes para denunciar essa barbaridade. Viu, Vanessa, eu vou passar para a Gleice. Eu dei uma de apresentado por aqui. Mas eu estou dizendo uma coisa, Gleice. Nós estamos entrando com a ação popular aqui em Brasília, mas nós vamos entrar em todos os estados da federação. Gleice. É que essa situação ela é tão surreal, é tão inadmissível, né? É um impacto, porque o que é isso daqui? Isso daqui é resultado da Lava Jato. Sabe a Lava Jato, essa operação que está aí para acabar com a corrupção no Brasil? Então, para acabar com a corrupção da Petrobras. Eles disseram que a Petrobras foi tungada em mais de 6 bilhões por conta da corrupção. Como disse o Lindbergh, foram lá devolver 1 bilhão e pouco. Só que agora a Petrobras vai ter que pagar 10 bilhões para esses fundos abutres que se aproveitaram da Lava Jato, porque antes não estavam lá investindo, se aproveitaram para pedir indenização. Então veja, ou seja, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Nós estamos vivendo uma operação policialesca, algo que vai atrás de tentar reverter o patrimônio público, que dizem que foi perdido, e na realidade estão entregando patrimônio para o estrangeiro, para fora. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Tentando impedir que isso aconteça. E espero que, sinceramente, o Supremo Tribunal Federal possa dar uma decisão para isso ser revertido. Alice da Mata manda um aviso para nós aqui através do Face Live. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui, mas está assinando conosco esta ação. Ela, o Capiberibe E o Paulo Pimenta. O deputado Paulo Pimenta. Pessoal, eu queria passar aqui para o Gabriel. Gabriel, vocês acompanham o Gabriel desde a época do impeachment, ele estava junto com o Zé Eduardo, defendendo a Dilma, é o nosso galã aqui da área jurídica do Senado Federal. Adoro esse galã, adoro. Que é isso, Vanessa? Adoro. E recentemente... Você vai... Não, peraí. Primeiro que não é comum, primeiro eu adoro esse tipo de tratamento, porque veja bem, porque geralmente são as mulheres aqui que tá elegante, não sei o que, então quando trata de um galã, assim, eu acho isso máximo, direitos iguais, Gabriel. O importante é que o Gabriel é um tremendo advogado e mais recentemente é artista da Globo News. Gabriel, fala aí, por favor, explica, você tá. Eu fiz um foco concentrado em você, para você explicar os fundamentos básicos da ação, com a voz um pouco alta em função da distanciamento dos microfones. Agradeço a referência e essa ação é uma ação popular, ela se baseia no fundamento constitucional que é muito importante para todo cidadão brasileiro. A ação popular prevista constitucionalmente permite que todo cidadão brasileiro, com seus direitos políticos, entrem com ação contra lesões ao patrimônio público. E o que este acordo revela é uma lesão ao patrimônio público. São 10 bilhões de reais e a Petrobras, ela conta com o esforço, com a dedicação e com a luta de todo o povo brasileiro para ser construída. Então todo o recurso da Petrobras que é empregado num acordo ilegal lesa ao patrimônio público e lesa a cada cidadão brasileiro. Então aqui os nossos senadores que estão assinando essa ação, o deputado Paulo Pimenta também, reforçam o instrumento constitucional da ação popular para que esta lesão ao patrimônio público não se configure. Ela está sendo protocolada aqui na Seção Judiciária de Brasília, da Justiça Federal, na primeira instância, e qualquer outro cidadão que também se sinta lesado e prejudicado com esta
com este acordo da Petrobras, pode ingressar também com esse instrumento constitucional em sessões judiciárias de todo o Brasil contra este acordo, senador. Um destaque muito importante. O acordo ele é ilegal, inclusive porque na legislação brasileira, a lei das SAs, que também é aplicável à Petrobras e a todos os diretores e ao presidente da Petrobras, veda este tipo de celebração de acordo. E veda por quê? A Petrobras ela acaba se tornando vítima duas vezes. Porque se ela foi lesada pelo mau uso do recurso público, ou pela ação ilegal de seus diretores e administradores, ela acaba sendo lesada novamente, porque vai pagar um grupo de acionistas, e que, convenhamos, até do ponto de vista ético, são acionistas conhecidos como abutres. Por quê? Eles se aproveitaram dessa situação em que a Petrobras está relacionada para comprar ações justamente para entrar na justiça norte-americana e tentar um acordo para ganhar dinheiro em cima dessa situação. Então não foram prejudicados, né? Estão buscando um benefício que é um benefício até eticamente bastante criticável. E a diretoria da Petrobras, e aí nesse ponto, são réus na ação. Estão listados na ação justamente porque estão direcionando um recurso muito maior do que o que a Petrobras recebeu de volta por conta das ações da Operação Lava Jato para destinar esses acionistas. E o patrimônio público nacional? E a população brasileira que constrói a cada dia a Petrobras no seu dia a dia? Explica quem fez o acordo, Gabriel, que é importante deixar claro para o pessoal. Este acordo é feito pela direção da Petrobras com pessoas que entraram com ação na justiça norte-americana. E tem anuência do nosso judiciário, do nosso Ministério Público aqui? Neste momento não, e nós estamos ingressando com ação justamente para que o nosso sistema de justiça atue impedindo que este acordo seja firmado, né? Nós pedimos a anulação do acordo porque a direção da Petrobras é submetida à legislação brasileira, ainda que faça um acordo fora do país. E quem paga acaba sendo, direta ou indiretamente, a população brasileira, que não pode ser lesada por essa conduta. O meu ceticismo esperançoso espera que não só a Justiça, mas o Ministério Público brasileiro diga, afinal de contas, para que serve? Para a defesa dos interesses nacionais ou para dar proteção a uma barbaridade dessa? Feita por alguns oportunistas, os ditos abutres, que não eram sócios à época da dilapidação da empresa e que faz um acordo em separado dos acionistas brasileiros, não esquecendo que o maior acionista, Gleisi, é o povo brasileiro, é o governo brasileiro o maior acionista da empresa. Então, estamos punindo uma empresa e não os ladrões da empresa. Isso é uma loucura total. O que vale dizer, viu, Gleisi, Vanessa, é que é importante a gente observar o que está acontecendo na Petrobras e no pré-sal brasileiro. Primeiro, que a Petrobras está entregando sem licitação áreas importantes do pré-sal. Entregou 66% de Carcará para a estatória norueguesa por 2,5 bi. Sabe quanto sai o barril de petróleo? R$2. Entregou o campo de Sururu para a Total francesa também sem licitação. E a gente já sabe, vocês já viram a nossa denúncia aqui, dessa anistia de 1 trilhão para as petroleiras até 2040, que vão investir aqui no pré-sal. É um escândalo. Eu não tenho dúvida de dizer aqui, senador Requião, que um dos motivos desse golpe que está em curso no país foi o petróleo. Espionaram diretamente a presidente da República, Dilma Rousseff. Se você for ver no caso da denúncia do Snowden, o Brasil foi mais espionado que a China e que a Rússia. Na do Assange também, espionagem dirigida à Petrobras. Quantas guerras foram feitas pelo petróleo? E quando espionaram a Dilma, não era para obter o segredo do seu bem-sucedido regime de emagrecimento. Eles já estavam com o objetivo de tomar conta da Petrobras, que está sendo roubada 2 vezes por uma diretoria multipartidária profundamente corrupta e agora por essa diretoria que está fazendo um acordo com alguns acionistas americanos que sequer eram acionistas na época do roubo. O Brasil está sendo roubado. Vamos ver o que diz o Judiciário e como se manifesta o Ministério Público. Nós estamos fazendo aqui o que podemos.
Nós podíamos derrubar isso no plenário do Senado e da Câmara Federal. Mas hoje o governo é maioria com distribuição de emendas, de favores, de nomeações, e mesmo agora, mais recentemente, com esse apelo do presidente Temer para que 150 empresários venham convencer, entre comilhas, os parlamentares a votar as barbaridades que eles querem. O Brasil está sendo roubado, a resistência está aqui. Gleisi, Vanessa. É isso, eu acho que está bem explicado. Agora temos que acompanhar a luta. E olha, gente, se não somos nós para falar disso, para denunciar, o que faz a imprensa brasileira? O que faz é nada, nada, nenhuma denúncia, são 10 bilhões, gente. Mas não existe A mais. Globo imprensa. apoia. 10 bilhões, então veja, é preciso que haja grande mobilização. O Lindbergh falou, entramos aqui na Vale, eu até falei ao Supremo, a gente vai ter que dar um jeito de ir ao Supremo, porque afinal de contas nós somos senadores, nós temos que conversar com o chefe do Poder Judiciário sobre o que está acontecendo com o Brasil. O que adianta tanto esforço? Nós não somos contra o combate à corrupção, aliás, tem que continuar. Agora, tem que ser combate à corrupção. Para trazer 1 bilhão e meio de volta, vai dar 10 de mão beijada, de forma ilegal, escandalosa, não é? Então, é preciso que vocês entrem em campo também. Olha, a força que vocês têm, vocês ainda não mediram, porque qualquer Twitter, qualquer zap que mande para o Poder Judiciário é importante no sentido de reforçar o fato de que esse escândalo tem que ser barrado. Não pode o Poder Judiciário, nesse caso, agir tal qual o Tribunal de Contas da União, que é algo que a gente tem que saber a quem está protegendo também, né? O ministro do Supremo disse outro dia que o Supremo pretendia refundar a República. Ele se diz um ministro iluminista. Para nós, ministro, seria bastante que vocês não deixassem afundar a República. Que é o que está acontecendo hoje. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço.